Bom, uma boa tarde para vocês. Damos início aqui à nossa live hoje, muito relevante. A live é com o André Lara Rezende. O André foi o principal formulador do Plano Cruzado. Eu lembro, na época, lá eu escrevi até um livro sobre o Cruzado, baseado fundamentalmente nas conversas que eu tive com... Tinha uma parte matemática, sim, mas a parte teórica. Ele é um desses economistas que, ao contrário dos cabeças de planilha, ele aprende os fundamentos, ele entra nos fundamentos. Os fundamentos da teoria monetária, ele pega o que é relevante objetivamente para poder avançar. Depois foi o principal formulador do Plano Real, tivemos algumas desavenças que não vem ao caso agora, e tem sido o principal economista hoje a questionar, a partir da observação empírica aí, muitos dos dogmas da macroeconomia que estão sendo revistos hoje mundialmente. Isso transformou aqui, além disso, é um dos poucos macroeconomistas aí fora do sistema que conhece profundamente o mercado e conhece profundamente a economia. É o nosso entrevistado de hoje, e para me acompanhar nisso, eu convidei também um outro economista que tem se destacado aí justamente por esse conhecimento da macroeconomia e de mercado, que é o Gabriel Galípolo. Queria agradecer inicialmente a participação de ambos. Aí o André falando da França, o Gabriel aqui de São Paulo. André, obrigado aí por ter aceitado o nosso convite aí. Obrigado a você pelo convite, Nassif. O primeiro ponto que eu queria que você abordasse é essa dificuldade fantástica o economista, ele se notabiliza por determinada teoria. Daí percebe que aquela teoria não está batendo com os fatos. Em vez de rever a teoria, ele se apega a isso. Qual a dificuldade que você tem, obviamente, além de interesses setoriais aí, nessa revisão da teoria econômica pelos economistas, mesmo à luz de fatos que desmentem a teoria econômica? Nassif, essa questão é uma questão que sempre me interessou, mas especialmente nos últimos anos, a partir do ponto em que eu me dei conta assim, de que grande parte da macroeconomia, da teoria monetária, hoje mainstream, majoritariamente aceita, está errada, está baseada em fundamentos que não se sustentam, nem lógicos, nem empíricos. Foi empiricamente demonstrado que estava falso, estava errado, com um experimento extraordinário, parece um experimento quase de laboratório, que você não tem em ciências sociais, que foi o experimento do afrouxamento quantitativo, do quantitative easing, que completamente falsificou de forma incontestável a hipótese da teoria monetária convencional de que a inflação é causada por excesso de moeda. Mas o que é impressionante é que esta teoria, que já estava, inclusive, aposentada, semi-aposentada, pelo menos nos círculos acadêmicos mais sérios, a teoria quantitativa da moeda, continua como um fantasma a alimentar grande parte das interpretações políticas e das análises que aparecem nos jornais, nos meios de comunicação, etc. A razão de por que essa resistência a reconhecer que você a teoria estava errada e de aceitar a crítica é muito impressionante, mas não é nenhuma novidade, né? Quem já tinha dito isso? Tinha dito, olha, a grande dificuldade não é aceitar as novas ideias, mas é nos livrarmos das velhas. E as razões disso são muitas. Você pode ir das razões de interesses específicos que estão cristalizados nas velhas ideias, mas eu acho que é, sobretudo, uma questão de que o mundo é complexo e não pode ser apreendido no seu todo. E é um permanente fluxo de imutação. E o ser humano precisa, para entender o mundo, simplificá-lo e, como se diz isso, congelá-lo, de uma certa forma, em certos arcabouços mentais, representações, no termo que eu gosto representações mentais que são aproximações mais ou menos boas, no sentido de serem funcionais num certo momento, uma certa configuração do mundo, da sociedade,
E quando essa configuração deixa de ser funcional, porque o mundo está em permanente mudança e porque evolui a percepção e a forma, há sempre uma enorme resistência à força. As forças das resistências reacionárias são muito grandes. E é preciso, para mudar essa representação cristalizada, é preciso ter uma certa intuição, assim, uma intuição poética, artística, criativa, em todos os sentidos, que mude essa configuração. E essa resistência é natural. No caso dos economistas, especificamente hoje em dia, os economistas adquiriram, nas últimas décadas, um papel muito importante, de alta relevância. Eles têm um papel de ditar o que pode e não pode ser feito do ponto de vista na sociedade. E um papel de pundit, como se diz em inglês, de estabelecer regras. E eles, pressupostamente, tendo uma teoria que eles pretendem que seja uma teoria científica, no sentido das ciências exatas, quando claramente isso é uma impostura, que não é verdade, utilizam dizendo, olha, as restrições que nós estamos ditando são restrições da realidade, são restrições naturais. E isto impõe limites ao que pode ser feito. O que é falso, é uma enorme impostura. Porque os limites do que pode ser feito, o que se considera aceitável e não aceitável em economia, são muito mais amplos, são definidos pelas percepções e pela forma que se organiza a sociedade. Ou seja, existe a economia mainstream, a economia hegemônica, majoritária hoje em dia, é uma força extraordinária do conservadorismo, de sustentação do status quo. E os economistas, com enorme prestígio, com base nesse conhecimento teoricamente científico, claramente reagem a toda tentativa, a toda crítica, especialmente por outros economistas, de dizer, olha, isso não é científico e aquilo que sustenta a sua legitimidade é altamente questionável. André, uma coisa que me chama a atenção é o seguinte, você tem a globalização financeira, o capital pulando de mercado para mercado. Para ele ter flexibilidade de pular para mercado, você tem que estabelecer uma mesma métrica para todos os países. E a partir daí você cria uma suposta teoria universal econômica que você não pode escapar, porque senão você vai atrapalhar, digamos, as operações na mesa. Por exemplo, eu nunca consegui entender essa questão do PIB potencial e da taxa de juros de equilíbrio. É uma regra universal isso aí, ou também é uma maneira de você valorizar o economista valorizar o seu passe? Você fez duas perguntas, né? Perfeito. A questão de se é necessário ter a mesma percepção, a mesma concepção de organização econômica para que isso facilita ou viabiliza uma espécie de globalização e de globalização financeira? Provavelmente sim. Eu acho que claramente, né? Sim. Eu não sei se é condição necessária, mas com certeza facilita essa homogeneização dos mercados financeiros globalizados, sem dúvida nenhuma. Bom, mas a sua segunda pergunta vai mais ao ponto mais crítico sobre a questão da teoria econômica e da teoria macroeconômica contemporânea. A ideia de que exista uma taxa de juros de equilíbrio é altamente questionável. Que equilibra o quê? A teoria clássica diz que a taxa de juros equilibra os fluxos de poupança com as demandas, fluxos de oferta de poupança com a demanda de fluxo para investimento. Essa é a teoria de loanable funds, fundos emprestáveis. Essa teoria é a essência do que Keynes criticou. Isso era o que era a teoria prevalecente no início do século XX. E foi claramente desmontada intelectualmente pela crítica de Keynes. O mundo não depende, né, a taxa de juros não equilibra fluxos de poupança com fluxos de investimentos. A taxa de juros é determinada no mercado monetário. Essa já era a coisa do Keynes.
Mas mais importante do que isso, e algo que hoje é muito importante, está na essência do equívoco macroeconômico, na minha opinião. O investimento não depende de poupança. O mercado financeiro não transfere poupança de quem teve mais renda do que despesas para quem precisa de recursos porque vai despender mais do que tem renda, para investir ou para consumir. Pensa sempre em para investir, perfeito? Então a ideia, mas isso não é verdade. Você não precisa de poupança para investir, você precisa de crédito. E crédito não vem de poupança. O mercado financeiro não é um transferidor dos que poupam para os que querem investir. O mercado financeiro, como ele tem uma franchise do grande criador de crédito, que é o poder central, que é o governo, o Estado, que tem capacidade de criar crédito. Então, quem cria crédito é o Estado. Por que o Estado pode criar crédito? O Estado pode criar crédito porque o Estado, organizado e legítimo, é perene e tem a capacidade de tributar. Então, no futuro, portanto, ele pode criar crédito além do seu ativo. Ele pode ter um patrimônio líquido no presente negativo, porque o seu valor presente no estado perene é sempre positivo. Perfeito? Então, ele pode criar crédito. Os bancos, que é um maior equívoco achar que banco precisa de depósito para aumentar empréstimo. O banco empresta e depois vai se financiar no Banco Central, em última instância, perfeito? No Estado, já que o Banco Central é o agente financeiro do Tesouro. Ou seja, no fundo, essa teoria de que existe a taxa de juros equilibra o mercado é errada. Agora, isso foi desmontada. A versão recente de taxa de juros de equilíbrio que se fala é a ideia da taxa de juros neutra. Né? Está se falando agora no Brasil disso. Né? O Banco Central vai relevar a taxa de juros para a taxa de juros neutra. Por alguma razão se concluiu, eu li em algum lugar, que deve ser 6,5%. De onde, ninguém sabe. O que significa isso? É a taxa de juros que mantém a inflação dentro da meta. Como? Perfeito? Como é que faz isso? A taxa de juros, em tese, a taxa de juros afeta a demanda agregada. Sobe a taxa de juros, a demanda agregada cai. Perfeito? E baixa a taxa de juros, a demanda agregada sobe. A demanda, com combinação com oferta, determina o nível de preços e a taxa de inflação. Agora, se você tem excesso de capacidade ociosa e desemprego alto, como nós temos hoje no Brasil, como é que você precisa elevar a taxa de juros para que controlar a inflação? Está errado. Segundo, taxa de juros. Se a taxa de juros, como é que a taxa de juros que equilibra a inflação, se existisse uma neutra, como é que ela vai ser a mesma que equilibra o mercado o emprego? Isso é o que se chama, o próprio Olivier Blanchard usou a expressão, só por uma coincidência mágica, uma divina coincidência, que isso vai acontecer. Agora, esses são os dois objetivos do Banco Central. Na lei que deu independência ao Banco Central. O Banco Central tem que controlar a inflação da meta e chegar mais perto do plano de emprego. Onde é que está essa preocupação? Como é possível, falando com essa noção de uma taxa de juros neutra? Bom, tem tantos assuntos, paro por aqui para continuar. Gabriel, a bola é sua. Dado que tem tanto assunto, e cada vez que eu escuto o André, eu lembro que eu preciso falar mais com o André, que eu preciso conversar mais com ele. E tem muita coisa que ele passou ali que eu acho que é importante. Eu vou fazer uma pergunta, mas eu queria repassar algumas coisas que ele falou que são importantes para todos nós, porque o André está dando uma contribuição muito relevante do ponto de vista de desmistificar a economia e atualizar a economia para o que já foi feito em outras áreas do conhecimento humano. E aí, quando a gente fala da taxa de juros, Nassif, você vê que o André usou a palavra, primeiro, a neutra, que remete à ideia de equilíbrio, né, André? E que remete a uma coisa que você colocou no início, que é a questão da naturalidade. E aí que tá, e elas são equivalentes, ou seja, são todas filhas uma da outra, né? A taxa de juros natural, a taxa de juros de equilíbrio, a taxa de juros neutra são derivações que você vai tendo. E aquele ponto inicial, na primeira resposta do André, sobre a questão da natureza, para mim é a grande chave desse movimento que está sendo feito, que é entender o seguinte: desde que o tal do Newton fez as grandes contribuições com o tal do método científico, ele explicou as coisas enquanto
desvendar a natureza delas enquanto uma recorrência inescapável, né, André? É uma recorrência daquilo que estava determinado como afastado de crítica. Um cara que o André tem estudado muito, que é o cara que vai pegar esse problema e falar assim, pô, dá para aplicar isso na metafísica, é o Hilme. E o Hilme vai falar algo que tem até quem quiser procurar no YouTube, tem o André dizendo isso numa universidade com vários economistas de respeito, e você vê o desconforto deles ao André explicar isso assim, recorrência não é causalidade. Não é porque alguma coisa aconteceu de um jeito e depois aconteceu outra coisa que quer dizer que a primeira causou a segunda. Os economistas gostam de dizer que as coisas são desse jeito, mas se você assinar qualquer contrato com uma asset, você vai ver que a asset é hilminiana, né, André? Porque ela vai dizer o seguinte, resultado do passado não é garantia de performance no futuro. É hilminiana no sentido de se proteger. Exato. Você, olha, não é garantia no futuro. Só que toda economia, o Smith vai dizer, essa tendência à troca é uma tendência à troca natural. O Hobbes vai ser o único cara que vai criticar a natureza, mas o Locke vai tentar buscar uma coisa natural também. Então você vai sempre buscando a natureza como um caminho de fazer isso que o André falou, que é afastar a possibilidade. Dizer, isso aqui está determinado naturalmente. Mas aí eu estou terminando, eu prometo, mas o André usou uma expressão muito feliz, que assim, isso aqui é uma questão de um movimento de evolução. Porque teve um cara depois que, junto com a Revolução Marginalista, trouxe a ideia da natureza não como algo sempre igual, que é o Darwin, né, André? Ele falou assim, olha, isso aqui, a natureza tem história, a natureza tem história. E a economia continua repetindo uma expressão que tá muito comum, né, que é comum na biologia, que chama atavismo. O atavismo é quando você tem algum traço genético anterior que quer nocautear os novos que estão emergendo e fica te devolvendo um traço genético anterior. Então, é o coração reptiliano, que pode acontecer com um ser humano, uma barbatana que não existia mais e volta. Ele fica voltando, ele quer nocautear os genes emergentes, ele quer. A economia virou um atavismo do conhecimento humano, colocando uma coisa que não está nesta coisa de ser natural enquanto ausência de crítica, como sendo. A física já se atualizou isso, a biologia já se atualizou. E aí, só para entrar na pergunta, o André está fazendo uma coisa muito relevante para a gente, especialmente aqui no Brasil, porque qual é o último refúgio? Dizer, isso aí que vocês estão vendo lá fora, pode lá fora, mas aqui não pode. Por quê? Porque no Brasil não pode. Isso aí é verdade. Nos Estados Unidos pode fazer o afrouxamento de liquidez, ou ampliação da liquidez, que é o quantitative easing, e aqui não pode. A gente assistiu no ano passado, e André, eu te pedi para você explicar isso um pouquinho, um movimento feito pelo Banco Central e pelo Tesouro, que você vinha dizendo há muito tempo que era possível de ser feito, foi feito, e diziam que se acontecesse tinha um baita problema, e pelo contrário. O que é esse movimento? O Banco Central e o Tesouro vieram encurtando a duration da dívida, o prazo da dívida, ou seja, deixar ela mais líquida, e foi encurtando este prazo, emitindo títulos de prazo cada vez mais curto, com juros mais baixos, porque é os juros que ele controla. Como resultado, nós tivemos um ano com um déficit primário absurdo, mas a relação dívida-PIB teve uma excelente evolução, porque o custo da dívida caiu. Eu poderia dizer, André, e você me ajudando a explicar aqui um pouquinho do que eu falei, e se eu falei alguma coisa errada, por favor, me corrija, mas seria uma antessala de um afrouxamento de liquidez que foi feito pelo Banco Central aqui, demonstrando que sim, a gente pode, o que não quer dizer que não tenha dificuldades, que não tenha a questão do câmbio, que não tenha outras questões, mas é possível ser feito? Gabriel, de novo, você falou muito, vamos deixar a parte filosófica, que é altamente interessante, de lado, perfeito? Vamos focar na questão específica do mercado financeiro e da gestão da dívida pública no Brasil. Primeiro, claramente, o que foi feito no Brasil nos últimos 30 anos, mantendo uma taxa de juros depois do real, etc., mantendo uma taxa de juros, já vinha antes, extraordinariamente alta, foi um erro. Você pode dizer que foi um erro que tinha no início alguma justificativa, etc., mas certamente a manutenção disso foi um enorme erro. É um enorme erro e é um erro em várias razões. É muito curioso, porque a taxa de juros muito alta é uma das principais razões da deterioração da relação dívida-PIB, do crescimento da dívida. Como eu disse agora, disse num artigo recente, quando você sobe a taxa de juros, como o mercado estava sustentando, de 4 pontos percentuais, de 1,75 para 5,75, agora estão falando que vão subir mais, numa dívida de 90% do PIB, isso são 3,6% do PIB. Bom, 3,6% do PIB é mais do que foi transferido o ano passado inteiro para a pandemia.
E isso sobe-se com uma decisão burocrática, tecnocrática do Banco Central. Para fazer as transferências emergenciais, na situação gravíssima, catastrófica da emergência, da gravidade da crise que nós tivemos no ano passado, foi necessária uma emenda constitucional. Alguma coisa está profundamente errada quando você tem essa completa assimetria em como é que se pode autorizar gastos públicos para uma coisa ou para outra. Perfeito? Claramente está errado. Bom, mas isso, então, vamos dizer assim, agora, o Banco Central teria alternativas? Claro que tem. A discussão está muito clara e as pessoas resistem. O Banco Central, como está demonstrado, a dívida pública, a dívida pública denominada em moeda nacional não tem risco de default, perfeito? Porque o Estado sempre pode emitir para pagar. O risco de default é por risco de uma decisão política de defaultar na dívida, de não honrar a dívida. Perfeito? Mas é uma decisão política que não faz o menor sentido para qualquer governo racional. Então, não existe esse risco de default, o que é muito diferente da dívida pública denominada em moeda externa, que é dívida externa, porque isso você depende de credores externos e você não emite a moeda externa, a não ser para os países como os Estados Unidos, que emitem uma moeda reserva. Essa é a grande discussão. Não, o Brasil não pode, porque o Brasil não emite moeda reserva. Esse é o grande argumento. O Brasil não pode expandir crédito, poder de compra para investir? Pode, desde que isso não transborde excessivamente e passe a ter um desequilíbrio nas contas externas. Ou seja, o Estado pode emitir crédito para investir, perfeito? E gastar no que considerar necessário, desde que esses gastos sejam domésticos, perfeito? Não extrapolem para gastos externos, porque ele não cria moeda externa. Agora, uma vez que você aumentou os gastos, aumentou o passivo do Estado, perfeito? O passivo do Estado é composto, moeda é uma parte do passivo do Estado, moeda é dívida. Então, está claramente a distinção entre moeda e dívida pública já era tênue, hoje é nenhuma, perfeito? Com a taxa de juros, se a dívida pública nos países paga a taxa de juros praticamente zero, a moeda é uma dívida do Estado que tem juros zero e é uma perpetuidade. Tá? Agora, a pergunta é, qual é a diferença se você pode, como demonstrou em qualquer lugar, financiar toda a dívida pública com depósitos remunerados no Banco Central, perfeito? De um dia, e sempre pode, porque do ponto de vista de do mercado, liquidez é melhor do que iliquidez. Então, eu prefiro um papel que tem liquidez diária do que um que tem liquidez que é emitido para 20 anos. Perfeito? Olha, então por isso eu não tenho menos incerteza, não é nem mesmo que eu não esteja preocupado com o risco de default, o risco de crédito. Perfeito? É a incerteza no custo de carregamento, como você sabe, falando daqui para lá. Bom, quando o Banco Central baixa a taxa de juros, e traz as taxas de juros de um dia para, digamos, 2% ao ano, a ponta lá a dívida longa pode não cair. Por quê? Porque o mercado fala, olha, agora está em 2%, mas no meio do caminho pode subir e esse papel, eu vou sofrer com o carregamento desse papel. Muito bem. Quando faz isso, nos Estados Unidos a mesma coisa agora está acontecendo, olha, vai haver inflação, os títulos de longo prazo de 10 anos começaram a ameaçar a subir um pouco em relação à taxa de juros de curto prazo, que é praticamente zero. Subiram de 1,3 para 1,8 ao ano, perfeito? Para lá. O que o Banco Central pode fazer? Ele pode simplesmente dizer, olha, você não quer comprar dívida longa? Então não compra curta. Eu não vou vender dívida longa a mais do que no Brasil chegou a quase 10%, papel de 10 anos, perfeito? Olha, eu digo, não vendo. Eu não vendo a mais do que 6%. Eu não vendo papel longo a mais do que a taxa de crescimento real da economia, perfeito? Que é o que deve balizar a taxa real de juros de longo prazo. Qual é o problema disso? A dívida vai encurtar, o perfil da dívida vai encurtar, perfeito? E qual é o problema de encurtar o perfil da dívida? Em princípio, quando você não tinha mercados financeiros líquidos, o Tesouro da Inglaterra, no século XVIII, vendia um título de 30 anos, o comprador era um comprador final, que jamais ele ia carregar aquilo com juros, ia viver, aquilo não tinha efeito sobre demanda agregada. No mercado financeiro líquido como o de hoje, como você sabe muito bem, Gabriel, você vende qualquer título de dívida pública assim, sem deságio nenhum.
tem liquidez total. Um papel de 5, 10, 20 anos e tem a mesma liquidez que um título de uma semana. Perfeito? Não tem a menor diferença. Então, se não tem nenhuma diferença, por que vender título de dívida longa? Sobretudo a taxas mais altas do que as taxas que você acha que devem valer. Não faz o menor sentido. Simplesmente, e isto já está claro. O Fed já está autorizado a fazer isso e o Banco Central do Japão já faz isso. O Banco do Japão faz isso. Ele determina a estrutura a termo da taxa de juros. Ele diz, olha, eu compro e vendo para prazo de 2 anos, compro e vendo há 3 anos, 5 anos e 10 anos. Perfeito? E determina. E deixa que a maturidade média, o prazo médio da dívida, seja determinado pelo mercado, já que isso é completamente irrelevante. Isto reduz drasticamente o custo da dívida pública. Não vou, sem me estender, este raciocínio, para mim, isso ficou claro quando lá atrás, quando veio a crise do cruzado, o Nassif mencionou aí, do cruzado 2, e começou a subir a taxa de inflação, eu era diretor de política monetária, dívida pública e mercado aberto do Banco Central naquela época. E eu tinha que resolver o que fazer. Foi então que eu, com a solução, e estava proibido, eu criei o que chamou as LBCs, letras do Banco Central, que hoje são LFTs, que é a ideia de títulos indexados à taxa básica. Então, é um título que você pode emitir de longo prazo, mas cuja duration, o prazo é de 1 dia, perfeito? Porque ele tem... O prêmio exigido pelo mercado nas LBCs caiu, eu calculei na época, em relação aos leilões primários, caiu de quase 4%, que era o prêmio dos leilões primários em relação ao custo de carregamento, para rapidamente menos de 1%, depois para algum basis points, como é hoje até hoje. O mercado inteiro detesta a ideia de títulos indexados à taxa básica, que hoje mudaram de nome, LFT, mas não conseguem acabar com ele, e não se consegue acabar, perfeito? Porque eles são muito inteligentes. E, na época, o que eu pensei em fazer, discuti em fazer, não era só fazer a LBC, era dizer assim, não, olha, vou criar depósitos voluntários ou obrigatórios, ou voluntários obrigatórios, remunerados à taxa básica no Banco Central. Perfeito? Com isso, eu não precisava que, com a taxa de inflação muito alta, como vocês devem lembrar, a Nassif com certeza, Gabriel, não sei se lembra, já tinha idade para isso, todo mundo, era depósito de overnight, o depósito de overnight e o Fundo Monetário, a dívida pública brasileira, falou, não se preocupe, o Brasil não tem dívida pública, o Brasil tem quase moeda, é uma moeda remunerada, cujo lastro é a dívida pública, que não interessa, ela é toda carregada por 1 dia. Então, qual é o prazo dela, não interessa. Então, o que eu pensei em fazer? Pensei em fazer o seguinte, olha, eu vou criar depósitos, todo mundo que captar por overnight, deposita no Banco Central a taxa básica, sem papel, sem recompras, sem operação compromissada como hoje, perfeito? Com isso, a dívida pública vai desaparecer. Você vai ter depósitos do sistema financeiro no Banco Central, perfeito? Que é base monetária, mas não é dívida pública, sumiu, perfeito? Desapareceu a dívida pública, não tem dívida pública. Agora, acabou de ser aprovado na Câmara um projeto de um deputado do PT com a ideia de aprovar depósitos voluntários no Banco Central. O que, evidentemente, se vocês fizessem isso, como já tem o Fed já tem, o Banco Central do Japão já tem, vários bancos centrais já têm isso, funciona, você não acabaria com a necessidade do Banco Central ter títulos de dívida pública em carteira para tirar liquidez dos sistemas, via as operações, chamadas operações compromissadas, que hoje são mais ou menos 25% do PIB. Perfeito? E, portanto, 25% do PIB, que bate muito mais ou menos com as reservas internacionais, então a dívida pública, que é 90%, cairia para 65%, perfeito? Do PIB. Claro que não mudou nada, perfeito? O passivo consolidado do setor público é o mesmo, mas para você assustar e falar, a dívida vai explodir, você usar 90 é muito mais assustador do que 65, perfeito? É irrelevante. E é muito mais prático, muito mais barato e um sistema muito mais eficiente. Ou seja, a forma como está desenhada a estrutura do sistema financeiro em relação à gestão de dívida pública é antiga. Ela é anacrônica, perfeito? No Brasil. E ela pode ser aprimorada.
E tem dois mecanismos aí, Nassif, só para deixar claro que assim, são dois que são alternativos, mas que os dois têm um efeito de reduzir esse impacto, né? Um primeiro, que é isso que você comentou, André, que é o depósito remunerado, retira esses 30% do estoque da dívida que hoje existe para realizar a operação compromissada. Esse é um efeito. Um segundo efeito, que é o encurtamento do prazo, só para dar o exemplo, no ano passado, foi exatamente isso que o André comentou. O governo ia se aproximando da taxa Selic ao encurtar o prazo, estava se financiando a taxas próximas de 2% a 4%, ao invés de financiar a taxas entre 9% e 10% a 10 anos. Claro. O que todo mundo gritava quando o André dizia isso? O Brasil pode ter um grande problema de rolagem. E se o Brasil não conseguir rolar? Que é uma coisa que não tem o menor sentido, porque a diferença entre o título público e o dinheiro é o duration, é o prazo que você tem. Os dois são papéis emitidos pelo governo, da mesma maneira. Exatamente. André, só para entender uma coisa, inclusive com essa questão das moedas digitais aí, que os bancos centrais vão começar a atuar. Eu acho que, não sei se tem uma baita confusão entre o que é inflação de ativos e o que é inflação de consumidor aí. A impressão que dá, vendo, digamos, o que houve em 2008, 2009, é o seguinte: você tem uma baita de uma crise internacional, os bancos centrais emitem moeda e injetam através do sistema financeiro. O sistema financeiro só consegue transformar em crédito. Como a economia está caída, ele não tem como emprestar. Não tendo como emprestar, você cria, empossa o dinheiro, e daí esse dinheiro vai para especulação com ativos, tudo como financiarizado, né? As commodities financiarizadas e tudo. Eu pergunto o seguinte: agora, à medida em que você vai ter a moeda digital, o Banco Central ele pode ter o controle da última linha, que é o cliente na ponta lá. Isso aí, obviamente, pode levar um Banco Central que quiser mais autoritário a prescindir da intermediação dos bancos. Tecnicamente é possível prescindir da intermediação dos bancos. A que vai levar isso tudo? Vamos lá, de novo, tem muitos temas nessa questão. Primeiro, porque moeda digital, quando se fala em moeda digital, pode estar falando de várias coisas. Grande parte que aparece na discussão não especializada, não de economia, é da ideia de moeda digital. Você pensa na criptomoeda. Criptomoeda. Então, no Bitcoin. Tá? Vamos lá. Mas só para entender, o Bitcoin não é uma moeda. Tá? O Bitcoin é um ativo financeiro especulativo que não paga juros, perfeito? Porque ele só isso. Tá? Inclusive, ele não é moeda porque ele não serve de... Ele não é emitido, exatamente porque ele não serve, ele não é emitido por um Estado soberano, ele não serve com contabilidade, ele não tem estado, ele não serve de unidade de conta, que é o elemento fundamental do que define uma moeda. A grande contribuição do Bitcoin é o sistema descentralizado de administração e custódia, perfeito? Que é os sistemas DLT, Decentralized Ledger Technology, por trás do Bitcoin. Essa metodologia, que é um extraordinário avanço, inclusive, já tem métodos muito melhor baseados nisso do que o original do Bitcoin. Perfeito? Isso vai ser um extraordinário avanço. Mas, quando se está falando de moedas digitais, fala-se muito hoje em moedas digital dos bancos centrais. Então, os bancos centrais podem emitir uma moeda que, olha, é digital, ela não tem... porque a moeda é uma unidade de conta, ela é um registro contábil. Isso é que é a essência da moeda. Se é um registro contábil, a moeda física, a existência, é uma representação, uma moeda de representação desse registro contábil, perfeito? Então, é como se fosse funcional portador, o que é um registro contábil. O mundo, com o avanço da tecnologia, e da tecnologia de computação e de registros, você pode prescindir dessa moeda de representação e pode transferir eletronicamente, todas as relações podem ser feitas resolvidas eletronicamente. Se elas podem ser resolvidas eletronicamente, você terá uma moeda, a palavra correta é moeda eletrônica, uma moeda digital, que não precisa nem... Ela vai ser coordenada pelos bancos centrais. Todos os bancos centrais já estão fazendo isso, da China, da Suécia, etc. E quando o Banco Central emite a sua própria moeda, e a moeda digital, o passo seguinte é dizer o seguinte: olha, por que só o sistema bancário, só quem banco comercial tem direito de ter
depósitos, reservas no Banco Central remunerado. Eu posso abrir para o Banco Central inteiro. E o Banco Central pode ser, simultaneamente, não apenas fazer a liquidação e a custódia para o sistema financeiro, os bancos comerciais, como ele hoje faz, mas ele pode fazer a liquidação e custódia para toda a economia, perfeito? Ele pode estender isso, pode estender muito além dos bancos comerciais, para todo o sistema financeiro, depois para todo o sistema empresarial e, em última instância, até para os indivíduos, para as pessoas. Você tem conta direto no Banco Central. E eu pago como? Todo mundo transfere direto no Banco Central. Isso facilitaria enormemente o sistema de pagamentos. E a tecnologia já permite fazer isso. O André, tem um ponto... Não, mas o ponto que estou colocando é o seguinte. A partir do momento que você pode ter a conta de pessoa física, o Banco Central com a sua moeda digital, você prescinde da intermediação dos bancos comerciais. Como que é feita a liquidez hoje? Eu jogo nos bancos comerciais e eles despejam para os seus clientes. Se eu pego, isso aí tem implicações políticas fantásticas. Se entra um governo que tenha conflito com os bancos comerciais, ele pode estabelecer linha direta com os clientes também. Gabriel, você me dá eu vou ficar você mais rapidinho, porque eu esqueci. O Nassif começou a pergunta, eles são tantos temas. Começou a pergunta dizendo sobre a questão de com o quantitative easing, que os bancos centrais, o que eles fazem? Eles emitem, jogam liquidez de moeda, compram papéis, primeiro os públicos, depois passaram a comprar papéis também privados, mas isso eles compram de quem? De quem tem contas com eles, dos bancos comerciais. Então, eles só conseguiriam injetar liquidez e crédito nos bancos comerciais. E os bancos comerciais podem não emprestar, porque estão com medo, por várias razões, porque não tem demanda, o que for. Ou podem não emprestar para o investimento, para onde você quer, pode não emprestar para quem precisa, porque, como a gente sabe bem, quem precisa é justamente quem não tem crédito, você dá crédito para quem não precisa, como todo banqueiro sabe disso, perfeito? Para quem precisa, você toma muito cuidado, tá? Obviamente. Para quem não precisa, você não precisa nem tomar cuidado, pode dar, porque você sabe que ele não está precisando de crédito. Então, essa questão, agora, no ano passado, com a pandemia, o Fed autorizou, nos Estados Unidos, o Fed foi autorizado a dar financiamento, fazer empréstimos diretos, perfeito? Não para Wall Street, como eu disse, para Main Street, para as empresas não financeiras. Isso já criou, ou seja, o Banco Central agindo diretamente com o emprestador, para o grande público, vai passando o sistema bancário e o sistema financeiro. Eu acho até que isso, numa situação de emergência, pode ser feito, mas eu não acho que isso distorce muito o papel do Banco Central. Vamos entrar nessa questão. Agora, claramente, quando você expande a liquidez, como foi feito depois da grande crise financeira de 2007, 2008, e essa liquidez, como se diz, ficou empossada, ela não ficou empossada. Aquela liquidez que ele fez, assim, não há investimento. Não há investimento porque a economia está paralisada. Então, isto é a essência, inclusive o Christopher Sims, que é o papa do Fiscal Theory, do Price Level, em última instância, o Paul Krugman, o próprio John Cochrane, todos eles têm dito isso desde o início. Olha, não adianta você expandir liquidez se o investimento não expande. Então, a política, você tem que expandir a liquidez e expandir o investimento público. Perfeito? Fazendo os investimentos, fazendo os gastos. Se você não faz o gasto, você está na clássica situação keynesiana de armadilha de liquidez. Perfeito? Olha, expande, taxa de juros zero, liquidez abundante, mas não há demanda, como não há demanda, não há investimento e a economia não se recupera. Então, as coisas têm que ser feitas em conjunto. E mas agora o Banco Central... de concentração de riqueza aí também, porque isso aí serviu para recompra de ações, serviu para... Exato, mas aí o que acontece? Agora, como você tem taxa de juros baixa, muito baixa, o sistema financeiro passa assim, olha, se a remuneração de taxa de juros é zero, vamos comprar ativos reais ou mesmo ativos financeiros, ações representativas de empresas, perfeito? E, como você sabe, que o mercado financeiro calcula isso, com o net present value, quer dizer, o valuation, é calculado, quanto menor a taxa de juros, maior o valuation. Sobe o valor desses ativos todos. E esses ativos são, portanto, isso é profundamente concentrador de riqueza. Foi o que aconteceu. Então, agrava o problema que nós já tínhamos. Quando você já tinha um problema de concentração enorme de riqueza, vem uma pandemia, você tem
as pessoas perdem emprego, perfeito? Perdem renda. Há uma situação gravíssima entre a coisa dos mais pobres, que só pode ser minorada com transferências diretas do Estado, como, aliás, foi o Brasil quando fez no ano passado. Isso minorou muito. O Brasil foi um dos países onde a pobreza absoluta não piorou muito com a pandemia, perfeito? Porque foi aprovado esse auxílio emergencial. Agora, e se você, além disso, além desse aumento de pobreza com a pandemia e a paralisação da economia, desemprego, você faz a valorização dos ativos financeiros, você faz uma brutal concentração de riqueza, que é o que está acontecendo no mundo, com implicações gravíssimas, inclusive, para a questão da estabilidade democrática. Sim. Só queria comentar que esses dois pontos que vocês estavam comentando, Nassif e André, já está sendo sentido um ponto de tensão em relação a isso no mercado financeiro brasileiro. E o ponto está relacionado com isso que você falou, Nassif, dos novos sistemas de pagamentos, mas também com aquilo que o André comentou, que é a moeda desempenhar, para ser uma moeda, as três funções, né? Ou seja, para além de ser uma reserva de valor, que é o caso de um ativo, como uma criptomoeda, ela ser meio de pagamento e unidade de conta. E aí, só para todo mundo ter um exemplo prático, você tem um problema que, para você enxugar a liquidez, você sempre enxuga com a questão das compromissadas, ali, como a gente comentou. E agora existe uma preocupação com o PIX, que é esse sistema novo de pagamento, que o Banco Central, inclusive, fez os estudos todos e falou, olha, a China é o melhor modelo porque ele está concentrado, ele não é pulverizado, ele partiu dali, que são o seguinte, os bancos médios têm uma preocupação de o quanto de liquidez eles têm que deixar de buffer no final de semana e no momento que o sistema financeiro não está funcionando. Porque acontece, você não jamais tinha um problema de liquidez, porque você tinha sempre o interbancário para você recorrer. Agora, no final de semana, o sujeito foi lá, decidiu fazer um pagamento, se ele fizer intrabanco, dentro do mesmo banco, não é um problema. Ele fez um crédito e um débito para um cara que é um cliente dele. Agora, de um banco para o outro, qual é o buffer que ele precisa deixar? O que remete às discussões do século XVIII e XIX do sistema financeiro, quando todo mundo ia sacar o salário de manhã, era aquela corrida bancária todo dia no dia do pagamento de manhã, e à tarde o dinheiro estava tudo de volta no sistema financeiro de novo, né? num outro patamar mais elevado do problema. Mas aí remete a essa discussão que a gente vai entrar no Biden aqui em cima disso, que é, bom, você faz a emissão monetária, e como disse o Powell, quando foi perguntado pelo 60 Minutes, eu não preciso mais emitir dinheiro, eu faço digitalmente, só que ela pode se transformar, a moeda, nas funções, ela pode ficar na função reserva de valor, e quando ela exerce, ela está na forma reserva de valor, ela não está na função meio de pagamento. E o inverso também é verdadeiro. Você acha, André, que eu posso entender o Biden e o que está acontecendo como uma extensão dessa coisa que seria o fazer moeda, para pegar o Keynes aqui, só que não só fazer moeda que pode ficar no risco de reserva de valor, mas dado que isso ficou desta forma, vamos direto, vamos passar por cima dos bancos e fazer moeda enquanto meio de pagamento mesmo? E aí tem duas maneiras, dá para quem precisa gastar e não vai ter opção de deixar na reserva de valor, e fazer investimento direto com infraestrutura, com tudo que ele está fazendo, para gerar gasto efetivo, ou seja, é uma maneira de dar um passo adiante do fazer moeda, mas fazer moeda enquanto meio de pagamento? Gabriel, vamos lá. Como sempre, quando há uma mudança de entendimento, a própria denominação, a nomenclatura, é um problema. Então, e a mudança de entendimento sobre a questão de moeda, poucas pessoas ainda fizeram. A mudança de entendimento, isso é o que aparece, eu evitei citar, porque ficou muito politizado, a ideia do MMT, o Modern Money Theory. Mas o Modern Money Theory é sempre uma descrição correta de como funciona o sistema monetário fiduciário. Claramente, a equipe econômica do Biden entendeu esse funcionamento. Perfeito? Na televisão nos Estados Unidos, recentemente, me mandaram, eu vi um videozinho, o chairman do Budget Committee no Congresso americano, na Câmara americana, responde à pergunta que se faz sempre, a apresentadora de televisão pergunta, mas como é que nós vamos pagar por isso? Ele fala, olha, muito simples, não tem problema como é que nós vamos pagar por isso, vamos pagar porque nós vamos pagar, porque nós podemos emitir e vamos pagar. O governo sempre que gasta emite, sempre, perfeito? Depois, ele pode retirar essa emissão vendendo títulos, perfeito? Ou cobrando impostos, perfeito? Mas ele não tem como deixar
de emitir quando ele gasta. É assim que funciona, é assim que é a mecânica, ele acredita a pessoa a quem ele está pagando, de quem ele está comprando, perfeito? E isto é emissão. Bom, mas para um ponto que é importante, que você continua usando moeda. A ideia de que hoje moeda não é mais meio de pagamento, porque você tem um sistema contábil, tá? De administração e custódia de passivos e ativos na economia. A moeda que funciona como meio de pagamento é o token, não é a moeda de representação. Você não precisa mais dela. Quando você paga com o Pix, você não usou moeda. Você simplesmente fez um cancelamento, quer dizer, uma transferência de uma para outra, perfeito? E ter conta. Isso não exige moeda. Então, lembra assim, a essência do sistema monetário é um sistema contábil, de registros contábeis de ativos e passivos na economia. Essa é que é a essência da moeda. E esse registro é feito por quem tem credibilidade, é o poder central. Quando não há esse registro, quando não há um poder central, você não tem como ter esse sistema. E por isso você não tem moeda. A moeda física, a moeda de representação, meios de pagamento. Você não precisa de meio. Qualquer coisa pode ser meio de pagamento, Gabriel, qualquer coisa. Eu posso pagar com o meu relógio. Você não, tá claro. Quando eu quis dizer emissão de moeda, só para você poder continuar a partir daí, não é emissão de moeda física, efetivamente. Posso trocar aqui por uma questão de ampliação da liquidez, ou seja, claramente houve uma ampliação da liquidez do quantitative easing que ficou sob a forma de reserva de valor, vamos dizer assim. E agora você está falando ampliação da liquidez para direcionar ela para ser poder aquisitivo para as pessoas. Vamos mudar a terminologia. Gabriel, de novo, o próprio conceito de liquidez precisa ser definido, perfeito? O conceito claro é que existe, e esse é que é o ponto central do entendimento dessa coisa, é que e a Fiscal Theory of the Price Level entendeu isso. Perfeito? O John Cochrane, que defende, apesar de ter entendeu isso. O Christopher Sims entendeu. Que é exatamente o ponto que está por trás da MMT, embora eles critiquem a MMT. Perfeito? É o seguinte, o que importa é o passivo financeiro do setor público, do Estado. Perfeito? O passivo financeiro do Estado, se ele está em moeda, em títulos de curto prazo, de longo prazo, não interessa. Este passivo financeiro do Estado é um ativo do setor privado. E as pessoas não entendem isso. Então é o seguinte, olha, quando o Estado expande o seu passivo, ele expandiu o ativo do setor privado. Quando a dívida pública brasileira é 90%, quem detém a dívida pública brasileira? Os 90% do PIB. Isso é um ônus para as próximas gerações. Desculpe, a dívida pública é um ativo, é a dívida do Estado e um ativo dos agentes superavitários no país, aqueles que detêm essa dívida, perfeito? Então, quando você somar o país como um todo, o Estado e o setor privado, ela não existe, ela se cancela. Perfeito? Mas aí, André, o ponto que eu estou querendo dizer de direcionamento disso, porque assim, só para pegar um caso do ano passado, muita gente discutia assim, não precisa fazer um programa de emissão ou de ampliação da liquidez para as pessoas, basta baixar os juros que a liquidez no mercado financeiro vai ficar mais ampla. Isso não vai se reverter, isso é muito diferente, baixar os juros e deixar mais liquidez no mercado, do que você dá para as pessoas R$600. Isso tem efeitos muito distintos. Porque, como sempre, o baixar os juros é só uma política de juros, você poderia chamar de antiga política monetária. O dar o dinheiro é política fiscal. Você precisa fazer os dois simultaneamente. Isso, agora, então, volta à pergunta do Nassif. Quando você só expande este passivo financeiro consolidado do setor público, perfeito? Isto é um efeito de aumento passivo financeiro. Você aumentou a riqueza financeira do setor privado. Não necessariamente isso reestimula a economia, porque se as pessoas não estiverem com confiança de investir, não houver demanda agregada, as pessoas estiverem com medo, as pessoas não investem, isso fica parado. As pessoas ficam mais financeiramente ricas e não tem efeito sobre a economia real. Por isso é que isso precisa ser feito concomitantemente com um programa de investimentos reais. Com um programa de investimentos que começa com um programa público, e os investimentos públicos, que é a receita keynesiana, atraem investimentos privados, e põe a economia em marcha e se recupera.
Portanto, esse é que é o ponto. Agora, só para terminar, Nassif, se você não faz o lado do investimento real, da criação de nova capacidade produtiva, perfeito? Esse é que é o investimento real. Esta expansão financeira que o Estado faz, perfeito? Se transforma simplesmente em valorização de ativos financeiros e ativos reais, e casas, imóveis, simplesmente isso. É o que o Nassif falou, é uma inflação de ativos, perfeito? Mas não está havendo inflação, a inflação no sentido de bens e serviços, a inflação que você olha, que você vê, mas você tem uma inflação de ativos, que pode ser tão ou mais perigosa do que a inflação corrente de bens e serviços. Então, essa questão da distinção entre o que é interesse do capital, embora as empresas também tenham os seus ativos financeiros também, mas essa diferença entre o que é o interesse do capital financeiro e do capital produtivo, que é um pouco embaralhada por essa questão dos diretores financeiros das empresas, tem que ficar mais nítido, né? Vamos pegar um caso aí. O governo, o Banco Central dizendo, não, tem que... Ou o Guedes, o Ministério da Economia dizendo, a lei do teto é fundamental. Então, se o mercado tiver garantia de que a relação dívida-PIB vai reduzir, ele volta a investir no país. Daí você aumenta juros, que compromete a relação dívida-PIB. E o capital financeiro entra aqui, por quê? Para ganhar juros. Então, digamos, esses sofismas aí que precisam ser colocados... Desmascarados. Então, pois é. Mas, Nassif, não tem... O que é muito impressionante é como esse evidente sofisma, perfeito? Isso é mais do que um sofisma, isso é uma contradição lógica. Como é que você pode dizer que o grande risco do país é o fiscal, é o precipício fiscal? Aí você defende aumento da taxa de juros, mas que a taxa de juros que agrava o problema fiscal. E daí entra mais dólar. Mas, olha, sinceramente, como é que é possível isso? Então, isso não faz o menor sentido. Agora, por isso eu disse, isso é um dogma. O que é um dogma? É uma crença que é impermeável à razão. Ele é impermeável à razão. Então, não adianta você argumentar. É muito impressionante, Então, e os dogmas, como todo dogma, ele tem seus grandes sacerdotes, perfeito? Os grandes economistas que são vistos como da chamada do primeiro andar da academia americana, e depois você tem os bispos, os cardeais, os bispos e tal, até o seu paracozinho, que são os economistas de asset management, perfeito? E os jornalistas econômicos, repetindo que nem papagaio, aquilo que eles nunca pararam para pensar. E só para terminar, e que consideram que qualquer pessoa que critique isso não merece nem ser ouvido. Perfeito? Porque não é ser ouvido. Está aí quem tá levando pau aqui há 20 anos por isso. Mas deixa eu colocar um ponto interessante, André, que essa questão, por trás, digamos, da grande teoria econômica, você tem um exercício lógico aí. O que levou, digamos, a essa questão de que o mercado livre leva a um equilíbrio de preços, foi uma formulação de teoria dos jogos e tudo. Depois eu vou te passar, eu coloquei até no link aqui, um estudo que foi feito por dois grandes matemáticos brasileiros e um economista, Milton da Costa, o Antônio Doria, e o economista Márcio Tizuchi, alguns anos atrás, mostrando que é impossível você levar a esse equilíbrio aqui, sabe? Eles pegam a partir da matemática e da lógica, mostrando que é impossível esse equilíbrio através de mercado aqui. Você não tem a taxa de juros de equilíbrio, você não tem o PIB de equilíbrio. É um livro que saiu muito interessante aí, e eles têm um questionamento em relação a essa taxa de juros de equilíbrio que é muito interessante, do Doria aqui, que é um matemático, de reputação internacional, né? Ele diz o seguinte: chamado produto potencial, que aparece como limitador do crescimento com estabilidade, jamais poderia integrar o aparato matemático do modelo, porque a rigor não pode ser medido, é simplesmente inferido. Ou seja, estamos diante de uma construção matemática totalmente arbitrária. E ele diz o seguinte: a taxa de juros que o Banco Central fixa é diretamente proporcional à expectativa de inflação. Quem define a expectativa de inflação é o mercado. Portanto, a taxa de juros que o Banco Central fixa é aquele que o mercado quer. E a conclusão: debaixo de toda a tecnicalidade matemática do mercado,
depois da linguagem obscura e das ilações supostamente técnicas, o que temos é algo muito próximo de pura trivialidade, que está conduzindo o destino do Brasil aí faz 20 anos aí. Como que dentro dos Estados Unidos começou a romper essa trivialidade ou ainda não conseguiu se romper? Nassif, a questão a noção de equilíbrio é muito questionada epistemologicamente. A noção de equilíbrio, eu acabei de ler um extraordinário, duas lectures do Henri Bergson em Oxford, sobre a percepção do movimento, uma crítica extraordinária à ideia de que o mundo funciona de equilíbrio em equilíbrio. É um permanente fluxo, e essa ideia de que você possa... quando você passa a pensar que algo que é um fluxo em sucessivos pontos de equilíbrio, essa concepção se perde grande parte do entendimento do que é. E que a ideia de equilíbrio, portanto, é uma ficção, é uma construção mental, perfeito? Que pode ser útil para um certo entendimento, mas ela, como toda construção que é simplificadora, perde grande parte do aspecto da realidade. Na linguagem a John Robson, que chamou esse método de estudos de equilíbrios, de estática comparativa, que ela chamou de esse pedantismo árido, tá, do Estado. Então, é pedante, porque você formaliza equilíbrios quando passa de equilíbrio para outro. E fica discutindo essa questão. Quando, na verdade, o mundo nunca está em equilíbrio, está em permanente desequilíbrio. É possível fotografá-lo, fazer uma caricatura que é representada momentaneamente com um equilíbrio? Perfeito? Agora, não vamos acreditar que ele fique em equilíbrio e passe de equilíbrio para equilíbrio, porque aí você deixou de entender você já entendeu o que é o mundo. Agora, afastar essa questão, deixar de lado essa questão epistemológica, que é muito séria, a crítica, o que aconteceu, assim, a teoria monetária, e que na qual está baseada as políticas macroeconômicas, políticas públicas, perfeito? Grande parte dela, estava errada. Perfeito? Ela estava errada. Elas foram desenhadas com base na concepção de uma moeda mercadoria, de uma moeda lastreada. E o mundo, com certeza, desde o início do século XX, mas desde de Bretton Woods, é baseado na moeda fiduciária. Exclusivamente fiduciária, a moeda não tem lastro metálico. E, portanto, essa restrição imposta aos gastos do Estado é uma falsa restrição. É necessário impor restrição aos gastos do Estado? Sim, claro que sim, perfeito, porque é exatamente o grande problema o seguinte: o fato de que o Estado é capaz de criar poder aquisitivo de forma ilimitada é um poder extraordinário. Isso pode ser usado para o bem e pode ser usado para o mal. Então, você precisa desenhar as restrições institucionais, administrativas, perfeito? Legais, para que o Estado gaste bem. O que é gastar bem? Que o Estado gaste da melhor forma possível para a população, ou seja, a favor da população. Que o Estado gaste criando bens públicos. O mundo contemporâneo, como eu tenho dito repetidamente, tem excesso de oferta de bens e serviços privados e insuficiência de oferta de bens e serviços públicos. Perfeito? Educação, saúde, segurança, infraestrutura, isso está com insuficiência de oferta. Então, isso não tem como o setor privado oferecer o que é um bem público. Perfeito? Isso não tem como. Então, e não substitui. Você precisa ter investimentos em bens públicos. E o Estado precisa investir bem. O Estado não pode investir mal. Quando você expande crédito, que é expande poder aquisitivo, e o Estado sempre pode fazer isso, e você faz isso criando capacidade produtiva, criando serviços, aumentando a produtividade e o bem-estar da sociedade, isso é perfeitamente justificável. E mesmo se você quiser olhar sobre o ângulo desse indicador dívida-PIB, você expande a dívida, perfeito? Ao criar poder aquisitivo do Estado, e os investimentos que você faz terão retornos que expandem o PIB. Então, você expande o numerador,
perfeito? Que depois expande mais do que o numerador, expande o denominador. E a relação dívida-PIB volta a se reduzir. Este é o ponto fundamental. O entendimento de como mais a restrição à expansão do crédito pelo Estado, a expansão de poder aquisitivo pelo Estado, deve ser uma restrição inteligente e não uma restrição dogmática, não uma restrição irracional, como a que nós temos hoje com a restrição do teto. A restrição do teto é uma restrição dogmática que paralisa o país. Eu entendo que, inclusive, com um governo completamente irresponsável e, mais do que isso, né, um governo que nós temos hoje é inacreditável, perfeito? Que você queira dizer, olha, nós não podemos dar este poder a este tipo de governo. Agora, nós não estamos falando especificamente deste governo. Olha, o Estado precisa ser um Estado competente. Não existe país desenvolvido, não existe desenvolvimento, não existe progresso, não existe bem-estar social sem um Estado competente, a favor da população. E mais, não existe mercado sem moeda e não existe moeda sem Estado. Logo, isso é lógica, não existe mercado sem Estado. Isso é fundamental. André, deixa eu colocar um ponto para você. Você é filho de Otto Lara Rezende, foi genro do Hélio Jaguaribe, duas figuras centrais na construção da nacionalidade. Quando você dá esse poder ao Estado, você está recriando um conceito de nação que vai contra todo esse aparato globalista das últimas décadas. Como é que você vê o papel do Estado Nacional e da nação dentro desse novo jogo que se pronuncia? Nassif, essa pergunta é muito importante, então, porque quando você... O Estado-nação é uma criação da modernidade. Quer dizer, você sai da Idade Média, feito do feudalismo, quando você começa a ter a consolidação do Estado-nação, e você cria a moeda, cria mercado, tem a industrialização, a revolução tecnológica, a revolução industrial, e isso esses últimos 4 séculos, são quando você consolidou-se o Estado-nacional. Hoje, de certa forma, o Estado... E a ideia de que o agente do desenvolvimento é o Estado Nacional, que é o que no século XX estava por trás do desenvolvimentismo, do nacional-desenvolvimentismo brasileiro, não apenas brasileiro, mas vamos falar sobre o caso brasileiro, e que Hélio Jaguaribe era um dos propositores, perfeito? Por trás dessa ideia, está ação muito clara que, olha, existe uma ação transformadora do Estado, que é indutora, inclusive, de investimentos privados. Isso não prescinde o setor privado, nem compete com a economia privada, muito pelo contrário. Isso foi visto como fossem antagônicos, quando claramente não são, perfeito? Como tem demonstrado a China, de maneira gritante. Mas o Estado, a China, o exemplo da China é muito importante entender. A China, o Estado, nas últimas 4 décadas, o Estado funcionou como um agente transformador schumpeteriano, indutor de grandes transformações, dando as grandes direções. E é preciso fazer isso. Eu tenho um certo... o problema no Brasil, e esse é o caso, por exemplo, quando o Ciro Gomes, no livro dele agora, proposta... que é um livro muito interessante, que ele com propostas, perfeito? Uma grande coisa é que parece uma coisa saudosista, porque parece que você está retomando os objetivos do nacional-desenvolvimentismo no século XX. Não. A ideia de que o Estado é um indutor transformador, mas sem antagonizar o setor privado, é muito importante. Só que as propostas do século XXI são outras, os objetivos são outros. Não é mais uma questão de investimento direto, com o Estado fazendo empresas, etc. É o Estado direcionando, investindo, sobretudo, como em ciência e tecnologia. Não existe avanço em ciência e tecnologia sem ação direta do Estado nessas áreas, perfeito? O Estado transformador em direção a uma energia limpa, uma economia ambientalmente saudável, que é hoje uma absoluta, uma necessidade imperiosa e que tem que ser feita se não tiver balizamento do Estado. Perfeito? E o Estado agindo
clarissimamente do ponto de vista de ações diretas sobre educação, saúde e segurança pública e bens públicos, em todo o seu sentido. Especialmente agindo diretamente também na redução da pobreza e na reversão desse processo gritante de concentração de riqueza que está ameaçando a própria democracia. Deixa eu só colocar um ponto que eu acho que é o único ponto de dúvida que eu tenho em relação às suas ideias, eu acho que são ótimas aí. As formas de controle do Estado. Você tem dois caminhos, ou uma suposta racionalidade do tecnocrata que vai definir o que é bom, o que é ruim, ou formas de participação, movimentos sociais, associações empresariais, associações municipais. Como que seria a maneira de estabelecer a eficácia? Porque tem um vício danado que eu vejo na visão do economicista, digamos assim, André, achar que o fato de você ter partes mais eficientes aqui vai levar a eficiência para o todo. Que é uma coisa, você ignora relações sociais, relações econômicas. Como seria um modelo ideal de controle do Estado? Você tem toda a razão, Nassif. De novo, eu acho que esta é a grande questão do nosso tempo. Perfeito? O que é o Estado competente, não vamos usar a palavra eficiente, que é Sim. muito ruim. Perfeito? Vamos usar o Estado competente a favor do cidadão no mundo de hoje. E como é que se constrói? E democrático. Perfeito? O Estado chinês é claramente competente, mas ele não é democrático. Sim. Nós temos que tomar um certo cuidado, perfeito? De entender que, olha, mas como é que você faz, como é que você tem isso? E isso é um enorme desafio. Por quê? Você tocou no tema. A ideia que estava em voga no início do século XX era a ideia de que vai de Max Weber a Walter Lippmann que é a ideia da burocratização. E mesmo Hélio Jaguaribe, o nacional desenvolvimentismo, eles vêm desta base intelectual. A ideia de que o Estado o Estado está a favor do bem público e ele é capaz de fazer as coisas certas. E ele vai ter gente tecnocrática, técnicos, eficientes, perfeito? Neutros politicamente, que vão implementar as melhores políticas. Esta ideia do Estado tecnocrático foi levado muito longe no século XX. E qual é a consequência disso? Primeiro, quando o Estado é tecnocrático, mas começa a se afastar diretamente das suas constituencies, do seu público, das comunidades, ele se burocratiza, ele perde contato com isso. E, em vez de ser a favor ele se torna, como ele está longe e distante, ele se torna cada vez mais obrigado a se judicializar, a criar regras, leis, metas, obrigações, etc. E o exemplo gritante disso é a União Europeia. A União Europeia é a ideia de uma governança supranacional, perfeito? Que deveria ser competente e começou a se tornar extraordinariamente burocrática e passa a ser percebido com grande irritação pela população, porque ela cria dificuldades em vez de resolver problemas. Então, existe uma tensão muito complicada. E os técnicos, como você que passou a ter muitos tecnocratas que dirigem os bancos centrais, perfeito? A Comissão Europeia. O que acontece com os políticos? Os políticos perdem poder. Como disse um inglês de uma forma muito, muito extraordinária, que diz, olha, os políticos continuam sendo eleitos e com um pressuposto de que tem poder e não tem nenhum, porque o poder hoje está na mão da tecnocracia. Como os políticos são eleitos e não têm poder nenhum, primeiro, isso irrita profundamente o eleitor, que diz, olha, ele não nos representa, eles não têm poder. Perfeito? Isso, o livro do Yanis Varoufakis, o Adultos na Sala, o ex-ministro da Fazenda da Grécia, contando a experiência dele com negociação da dívida da Grécia, é extraordinário para entender isso, extraordinário. Então, quem manda são os tecnocratas. Então, e os políticos não têm poder. Os políticos, ao não terem poder, os políticos passam, então, a defender interesses deles próprios. Perfeito?
seus próprios interesses, inclusive corruptos. Porque, olha, nós estamos aqui, teoricamente, podemos aprovar coisas, não mandamos em nada, então nós vamos começar a fazer coisas a nosso favor. Quem manda é a tecnocracia. Agora, isso solapa as bases da credibilidade da democracia. O que você vai fazer? Olha, vamos aproximar a governança do Estado das suas bases, descentralizando? Eu tenho grande simpatia por isso. Mas como é que se faz isso no mundo cada vez mais interligado? E não tem como deixar de ser interligado. Então, você precisaria combinar a ideia de estados mais próximos, menores, mais próximos das suas constituencies, tá? Com uma governança, uma governança supranacional, que conseguisse não ser burocrática. Eu acho que esse é o desafio. Agora, é fácil? De jeito nenhum, é muito difícil. Muito difícil. Bom, André, eu queria primeiro dizer o seguinte, a sua extraordinária capacidade de rever conceitos, de aprimorar conceitos. Eu assisti a sua palestra no Instituto de Economia lá de Estudos Avançados da USP, até fez um questionamento em relação a isso, e a maneira como você está, digamos, saindo do questionamento da economia, do papel do economista, e evoluindo para conceitos democráticos modernos aí é fantástico aí. Tomara que outros economistas tivessem essa abertura. Gabriel, joga a bola para você para a gente terminar a rodada aí. Não, eu acho que primeiro fazer esse registro também que você fez, que eu já falei isso para o André, eu queria falar aqui para todo mundo. Para além da inteligência do André e do raciocínio dele e da experiência que ele tem, eu acho que tem um ativo, a gente falou bastante de ativo aqui. Se tem um ativo que traz um fluxo infinito ao valor presente, é ter caráter na pessoa. E o André tem isso, que é uma coisa muito difícil no meio da economia, porque para o economista você sempre tem dois tipos de interesse. Pode ser um interesse corporativo ou pode ser um interesse em si mesmo, de se desfazer, às vezes, de um ativo que foi aquele conhecimento que ele construiu e se pôr a criticar isso. É muito difícil fazer isso. E o André se demonstrou eu já sabia, eu tinha contato com o filho dele desde a graduação, mas fazer isso publicamente do jeito que ele fez, eu acho que é um valor, especialmente nos dias de hoje, no momento que a gente está passando, que talvez seja um ensinamento ainda maior do que ele está trazendo para a gente de economia. Ou seja, de você ter essa honestidade de caráter, essa honestidade intelectual, de vir e falar, olha, tem um tema aqui que realmente estava equivocado há 30 anos, os economistas estavam fazendo de forma equivocada, a realidade se mostrou de maneira diferente e a gente precisa mudar. Então, eu menos do que fazer uma pergunta, eu queria mais fazer esse registro aqui para o André e agradecer isso que ele está fazendo e que ele continue participativo. Eu sei, é importante fazer isso que ele faz, dessas imersões, mas que ele continue muito participativo no debate, porque o papel dele é essencial para a gente. Bom, André, a última palavra é sua aí. Agradeço a vocês, agradeço as gentilíssimas palavras dos dois, e eu tenho pensado sobre isso, sobre esse tipo de coisa. Primeiro, eu estou cada vez mais convencido da importância de entendermos que nós, individualmente, intelectuais, homens públicos, políticos, jornalistas, todos, somos, de certa forma, irrelevantes. A contribuição, a produção humana é uma produção conjunta. Tudo é uma produção conjunta. Atribuir ideias, contribuições, serviços, produção a pessoas individuais é um equívoco. Todos nós somos devedores de todos os outros, inclusive das gerações passadas. Então, a coisa mais importante que existe e que é a sabedoria oriental, budista, de certa forma, olha, prescinda do ego, perfeito? E não se preocupe, não defenda aquilo que parece que é do interesse do seu ego. Perfeito? Defenda aquilo que você está vendo como parece fazer sentido. E para isso é muito menos do que liderar movimentos, liderar ideias. Olha, pense por si próprio. Pense por si próprio e diga o que você acha. Se isso não tiver repercussão, se isso for ostracizá-lo, pouco importa. Pouco importa. É muito, para mim, e de certa forma, isso eu entendi clarissimamente isso.
você tem que pensar por conta própria e falar. As pessoas, tem muito mais gente pensando como a gente do que a gente imagina. Sempre. É impressionante como você acaba encontrando gente que está pensando bem. E nós falamos mal dos economistas aqui. O que eu tenho lido de economistas extraordinariamente inteligentes e críticos hoje em dia, de gente jovens, é impressionante. Vou aproveitar para citar, acabei de ler recentemente entrevistas com economistas, feito por um economista espanhol chamado Luis Caricano, que é deputado do Parlamento Europeu. E ele chama Capitalismo Depois do Covid. Capitalism After Covid, uma entrevista com 21 economistas, vários muito conhecidos, inclusive o John Cochrane e vários outros. Muito interessante. Então, olha, a economia no Brasil, especialmente entre os economistas que aparecem mais na mídia, que são os economistas, porque também no Brasil tem gente extraordinariamente pensando e contribuindo, perfeito? Não é só do exterior, no Brasil também muita gente. Agora, esses economistas que aparecem, que viraram assim figuras permanentes na mídia, é que estão ossificados. Mas eu sinto que está à beira de se romper. Sim, é isso aí. Pessoal, muito obrigado, então. Um grande abraço aos dois aí, aos nossos espectadores também. Tivemos aí um grande documentário aí sobre a discussão das ideias modernas aí, com duas pessoas que romperam os dogmas de mercado. Um abraço, André, um abraço, Gabriel. Obrigado a vocês, um abraço grande. Obrigado, Nassif, como sempre. Muito obrigado, Nassif.